Prezados amigos e irmãos que estão no meu Facebook, exatamente hoje, dia 3 de janeiro de 2021, comecinho do ano, eu fui abordado por uma pessoa que me questionou a respeito de alguma informação que eu tenho prestado, pedindo que eu esclarecesse uma dúvida. Então, estou fazendo esse vídeo agora exatamente para esclarecer uma dúvida sobre a ressurreição de Cristo. É oportuno lembrar que eu fiz no início um desafio a quem quer que seja, qualquer pessoa, pastor, padre, quem quiser vir me questionar ou contradizer, fiquem à vontade. Continua de pé esse desafio. Mas é um desafio que não tem o propósito de polemizar. Eu não me considero conhecedor de nada. Aquilo que eu falo é porque Deus me orienta a falar. Não é conhecimento pessoal meu, não. Não estou aqui para disputar isso também, não. Mas o desafio é necessário porque são temas fortíssimos que mudam um costume de séculos e séculos e séculos. As informações que vêm sendo prestadas séculos e séculos. Muda isso tudo. Então é preciso a gente mostrar essa verdade com muita força, porque afinal ela tem um impacto muito forte. Então, esse desafio está de pé. Repito que não é para questionar, para polemizar, não é para criar problema, não. É para enriquecer a verdade, mais ainda, e fazer a verdade prevalecer. É esse o meu propósito. E fiquem à vontade, quem quiser questionar qualquer coisa, quem quiser perguntar qualquer coisa, nós estamos à disposição. Repito que eu mesmo não entendo muita coisa, não conheço muito, mas aquilo que eu falar, se Deus não me orientar a falar, eu nem quero. Então, a orientação não pode ser minha, tem que vir de Deus. Então, essa pessoa me questionou hoje, me confrontou hoje com um texto sagrado que dá a entender que Cristo ressuscitou fisicamente. Uma leitura simples e única desse texto dá a entender que houve ressurreição física de Cristo. É Lucas 24, 39. Vamos dar uma olhadinha lá. Lucas 24, 39. Lucas 24, versículo 39. O Senhor Jesus dizendo aos discípulos que estavam incrédulos sobre a sua ressurreição: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Os discípulos estavam perplexos, achando que era um espírito. Quando o Senhor Jesus, eles estavam ali reunidos em um quarto, e o Senhor Jesus veio e se apresentou no meio deles. Ora, inicialmente eu quero colocar uma situação aqui interessante. Como estando os discípulos em um quarto, fechado, em outro evangelho diz que as portas estavam fechadas, eis que apresenta o Senhor Jesus no meio dele, já ressuscitado. Ora, nós temos que entender que corpo físico não atravessa a parede.
Isso é uma lei da natureza. Um corpo físico não pode ocupar o mesmo espaço que outro corpo físico. Ou seja, dois corpos físicos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, isso é uma lei natural. Então, de cara já vamos mostrar aqui que não pode ser o corpo físico de Jesus, né? De cara vamos mostrar aqui. Alguém poderá dizer, mas para Deus tudo é possível. Sim, mas Deus não vai contrariar um dispositivo legal que ele mesmo deixou, que é uma lei da natureza. Corpo físico, dois corpos físicos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, de cara, vamos levantar essa situação. Mas eu não quero demorar muito nesses vídeos, certamente eu farei muitos deles. Estou à disposição para fazer muitos deles para esclarecer dúvidas. Vamos então, eu poderia citar, por exemplo, Salmo 78, versículo de 1 a 3, Mateus 13, 34 e 35 e Marcos 4, de 9 a 11. Eu poderia citar isso e discorrer sobre isso, mas não é o caso agora. Eu quero apenas, para confrontar essa dúvida aqui, né? E vamos ver que mais adiante o Senhor Jesus pediu algo para comer, né? O Senhor Jesus pediu algo para comer. Tem aqui alguma coisa para comer? Logo depois de dar essa explicação, para que todos apalpassem o corpo dele, para mostrar que um espírito não tem carne nem osso, ele pediu algo para comer. Então, vamos para Gênesis 18. Eu quero ser bem rápido nesses vídeos de explicação de dúvidas. Gênesis 24, 18, versículo... O início de Gênesis 18. Vamos ler de Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Falando de Abraão aqui. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, meu senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram aqueles 3 senhores, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com a Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. Aqueles 3 homens comeram a ceia que Abraão preparou. Ora, aqueles 3 homens, aqueles 3 senhores, não eram seres humanos. Vamos entender isso aqui. Eram seres espirituais. Perceberam aqui? Eles chegaram, Abraão preparou para eles uma ceia e eles se alimentaram. Seres espirituais. Então, voltando aqui para o nosso texto, Jesus dizendo, vede que um espírito não tem carne nem osso como eu tenho. É óbvio, é claro,
é evidente que o Senhor Jesus aqui está falando do seu corpo espiritual, aquele corpo glorioso que ele já estava com ele nessa altura, né? Corpo glorioso é o mesmo corpo que tinha aqueles 3 homens que se apresentaram a Abraão. Um corpo espiritual glorioso, o mesmo corpo que nós vamos ter, tanto aqueles que morreram em Cristo, como aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor. Esse é o corpo que teremos. Esse corpo já se conclui aqui rapidamente que esse corpo tem a particularidade, uma delas, de se materializar quando preciso for. Entenderam? Então, com esse texto de Gênesis 18, eu explico esse texto de Lucas 24, 39, quando Jesus se refere, dá uma explicação ao discípulo, mostrando como é o seu corpo espiritual. Lógico, então, não se trata do corpo físico de Jesus. Repito que o corpo físico de Jesus é oferta. Aliás, isso é mais um princípio. E princípio não se pode desconstituir. Se alguém quer dizer que o corpo físico de Jesus ressuscitou, nós temos que levantar contra, porque o corpo físico de Jesus é oferta. Se esse corpo físico de Jesus ressuscitasse de fato, em vão seria a nossa fé. E nossa salvação simplesmente não existiria, porque ele ofereceu-se a si mesmo, se entregou na cruz para morrer em nosso lugar, para ser oferta a Deus, para nos salvar da perdição eterna. Com isso, eu esclareço esse texto e agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição de todos para qualquer dúvida que se apresente em tudo aquilo que eu tenho falado. Grande abraço.